Boa noite, testando aqui o som para ver se agora a gente entra ao vivo com a professora Maristela Basso. Boa noite, quem estiver entrando. Boa noite aqui de São Paulo. Vamos testar a professora. Vamos ver se vocês me escutam bem, quem está entrando. Testando o som. Professora, agora me ouve? Eu ouço, você me ouve? Então, estamos ao vivo agora. Então tá bom. Professora, boa noite. Boa noite, desculpe aí essa intercorrência. Não, imagina, eu acho que foi até o meu, viu, professora? Boa noite a todos que estão entrando aqui de São Paulo. Um prazer muito grande tê-los aqui e principalmente a professora. Como eu disse na chamada da live, a professora é um grande exemplo. Eu estudei, lecionei pelos livros da professora e estar aqui conversando com ela no Leis pelo Mundo é uma grande realização. Obrigada por aceitar o convite, professora, pela generosidade, por todas as mensagens trocadas. E obrigada principalmente pela disponibilidade, né? Porque tempo não é fácil. Imagino que deva ser uma tarefa difícil. É complicado, mas estou muito contente pelo convite, muito honrada até de Leis pelo Mundo, ou seja, você, professora Raquel, ter lembrado de mim. Eu espero que a nossa conversa seja produtiva e que a gente se divirta. Isso é o mais importante, né, professora? Pelo menos nesse horário da noite, que seja Sim. uma troca de informações, mas Uhum. e ao mesmo tempo acessível, sabe, professora? O meu público é muita gente interessada, muitos que nem são do direito, mas que gostam, né, dessa conversa, dessa troca. Muitos moram fora, como eu já morei também, e querem, né, continuar se inteirando. Então, sempre muito bom. A professora, né, tem um currículo maravilhoso, então vou falar brevemente. Pode Mas... pular essa parte. Ah, tá bom, professora. Mas ela está nas redes sociais, né, que é o mais legal, o mais interessante, cheia, com um canal incrível no YouTube, com entrevistas super interessantes, que vale a pena seguir. Na página aqui do Instagram também. Então, tá aí, né, professora? Vamos lá, vamos começar então. A gente escolheu o tema hoje, tratar um pouco sobre o direito internacional, mas também com enfoque na nossa Constituição de 88. Esse é um mês, né, que a Constituição celebrou os 33 anos, então eu venho conversando, postando várias coisas, para a gente relembrar mesmo a história, né, que é tão importante entender esse contexto. E justamente nesse sentido, eu queria que a senhora conversasse um pouquinho assim. Qual é o papel da Constituição de 88 no contexto brasileiro, nessa construção da democracia? Como a senhora enxerga essa, tudo isso, né? Bom, Raquel, você trouxe uma questão que, embora a Constituição seja de 1988 e, independentemente da perspectiva constitucional, embora seja uma questão antiga, é muito importante e nunca foi tão atual enfrentar a questão da relação entre a Constituição Federal de qualquer país, mas nós estamos falando da nossa, e o direito internacional. Então, a Constituição ela a país se apresenta no plano internacional, como ele vai manter as suas relações internacionais e como esse país se comporta no que diz respeito às relações entre o seu direito interno, as leis que nascem do seu parlamento, no caso do Brasil, o Congresso Nacional, e o direito internacional, aquelas leis, né, como nós chamamos os tratados e convenções, que são celebrados no plano internacional. Então, quem decide como se dará as relações entre o direito interno, o direito nacional e o direito internacional de um país é a Constituição Federal. Seja a Constituição escrita, como no nosso caso, que é um constitucionalismo de tradição francesa, né, onde existe uma Constituição escrita,
como também naqueles países onde o constitucionalismo é de tradição inglesa, onde não existe um texto escrito, mas a Constituição é decorrente dos costumes. Então, em qualquer uma das duas perspectivas, é a Constituição escrita ou costumeira que diz como se darão as relações entre o direito interno e o direito internacional. Havia muita expectativa, quando foi feita a Constituição Federal de 1988, para que o Brasil definitivamente resolvesse essa questão das relações entre o direito brasileiro e o direito internacional. Por que definitivamente? Porque como as constituições anteriores de 88 não trouxeram uma regra expressa, né? Um artigo expresso na Constituição sobre as relações entre o direito interno e o direito internacional, entre a lei e os tratados, e essa questão havia sido decidida, então, pelo Supremo Tribunal Federal, ainda nos anos 70, e vamos lembrar que essa questão chega do Supremo Tribunal Federal nos anos 70, porque era justamente a década na qual o Brasil se abriu para o mundo, né? Era o tempo da abertura. Então, chega uma questão ao Supremo Tribunal Federal que decorria de uma análise do Supremo Tribunal Federal e de uma decisão se, na hipótese de conflito entre uma lei interna e um tratado internacional, qual deveria prevalecer. E, nessa ocasião, o Supremo Tribunal Federal, então, decidiu, num recurso extraordinário, que então chegou lá, que na hipótese de conflito entre lei, direito interno e o direito interno, porque manifestação última da soberania nacional. Então, esse precedente, que não é da Constituição, mas é uma interpretação do Supremo, da nossa corte mais alta, que era a única que existia, né? Era o Supremo Tribunal Federal, hoje nós temos outra corte, mas era o Supremo. Esse precedente, que é o recurso extraordinário 70007, dos anos 70, ele, então, disse para o mundo que o Brasil era um país do primado do direito interno e não do primado do direito internacional. Isso, então, ficou conhecido pelo mundo de que o Brasil era um país que, ao celebrar tratados internacionais, se deveria ter muito cuidado, porque esse tratado internacional poderia não ser cumprido, se por alguma razão internamente o Brasil, o legislativo, executivo ou judiciário, achasse por bem que uma lei interna contrária a esse tratado deveria prevalecer. Então, isso não foi muito bom para nós internacionalistas e também ficou muito ruim para o Brasil no plano internacional. Então, quando foi feita essa Constituição... Credibilidade total, né? Quando foi feita essa Constituição, esperava-se que o Constituinte resolvesse definitivamente, até porque nós já estamos no final dos anos 80, né? Se esperava que o Supremo, que o Constituinte decidisse, resolvesse definitivamente a hipótese de conflito entre lei interna e tratado internacional, qual deveria prevalecer e qual a hierarquia, né, entre lei e tratado. E, então, havia muita expectativa, mas o Constituinte não chegou a um acordo, digamos, em incluir na Constituição de 88 uma regra expressa, como outros países têm, da prevalência do direito internacional sobre o direito interno. Ele não conseguiu fazer isso, ou seja, não conseguiu definir agora, no texto constitucional, se o Brasil era um país do primado do direito interno ou do primado do direito internacional. Mas ele chegou muito perto, Raquel, quando ele acrescentou o parágrafo 2º e depois o parágrafo 3º e depois o parágrafo 4º ao artigo 5º da Constituição Federal, que é aquele artigo importantíssimo que trata das garantias, dos direitos e garantias fundamentais da pessoa. E nesse parágrafo 5º, nesse artigo 5º, parágrafo 2º, ora, esse parágrafo 2º, ele não estava nas constituições anteriores. Então, ele tem alguma razão de ser. É aquele parágrafo 2º que diz: os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela
adotados pela Constituição ou dos tratados internacionais em que o Brasil seja parte. Então, para nós, internacionalistas, ainda que não haja uma regra expressa do primado do direito internacional, esse parágrafo 2º teria, sim, de forma mais implícita do que expressa, dito que o Brasil, nas hipóteses de conflito entre lei e tratado, há de vigorar os tratados, ou que a hierarquia do Brasil seria Constituição Federal, tratados internacionais e depois as leis oriundas do Congresso Nacional. Então, esse parágrafo 2º representa, assim, um grande avanço, embora não tenha chegado a ser aquilo que se esperava na definição expressa, clara, objetiva do primado do direito internacional, ele teria, sim, proporcionado aqui discussões que ainda não houve, né, sobre o primado do direito internacional por essa Constituição, ainda que sem uma regra clara. Certo, perfeito. E com o parágrafo 2º lá do artigo 5º, a Constituição passou a ter, na verdade, o Brasil, né? Entrou no cenário internacional de uma nova maneira. Sim. Seria essa a conclusão? Sim, sim. Pelo menos se discutiu muito, então, logo depois da Constituição ser promulgada, ali no início dos anos 90, surgiram duas correntes de pensamento. Os constitucionalistas 88, ela não prega o primado do direito internacional. Na hipótese de conflito entre lei interna e tratado internacional, prevalecem os tratados, né? A Constituição Federal não disse isso. Portanto, ainda está, da perspectiva brasileira, aquela decisão antiga do Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 70.000, de que prevalece a lei porque manifestação última da soberania nacional. Outra corrente, aquela que eu me filio, dos internacionalistas, não de todos, mas aquela que eu defendo, diz não é possível essa interpretação tão tímida, porque se o legislador não quisesse, de alguma forma, estabelecer que os tratados estão abaixo da Constituição Federal, mas acima das leis internas no seu nascedouro, não precisaria do parágrafo 2º do artigo 5º. Por que teria colocado o parágrafo 2º se ele não quis dizer nada? Não é? Então, quer dizer alguma coisa. O que ele temos, que é acima a Constituição Federal, depois os tratados internacionais e os princípios deles decorrentes, e a legislação delegada, o que vem do nosso Congresso Nacional. Senão, não teria razão de ser. Contudo, nós internacionalistas, lá no início dos anos 90, dizíamos, devemos esperar que o nosso Supremo Tribunal Federal, revendo agora aquele caso 70, né, 000, dos anos 70, um Supremo com uma nova composição e um Supremo agora com uma nova Constituição, ele possa dar uma interpretação a esse parágrafo 2º internacionalizante, né? Nesse sentido de que, se existe o parágrafo 2º, ele não está ali para não dizer nada, ele está dizendo alguma coisa. Bom, mas aí você vai dizer, mas dos anos 90 até 2021, o Supremo não se manifestou? O Supremo teve algumas poucas, Raquel, ocasiões nas quais o conflito entre lei e tratado chegaram ao Supremo. E o Supremo não... E eu aí agora vou fazer defesa ao Supremo Tribunal Federal. Ele não teve elementos nas ações que lá chegaram, nos recursos extraordinários, teses novas apresentadas pelos advogados das partes, teses capazes de levar o Supremo Tribunal Federal a esse entendimento, diferente daquele... Para chegar a uma conclusão. Tão tímido o trabalho dos advogados que o Supremo não pode julgar, eu digo para os meus estudantes, extra petita. Ele não pode julgar naquilo que não foi pedido. Ele tem que se pautar nas teses. Contudo, se a gente examinar com cuidado os votos,
votos de Sepúlveda Pertence, votos de Gilmar Mendes, votos de Dias Toffoli ou votos de Barroso, nós vamos ver que, ainda não tratando especificamente da questão do conflito, eles dão pela prevalência do direito internacional sobre o direito interno. Mas em casos nos quais não estava literalmente em questão qual deveria prevalecer, se o direito internacional ou o direito interno. Eles conseguiram entrar com a questão, com a matéria, sem que isso estivesse em pauta. A látere eles trataram. Então, se você me pergunta se o Supremo Tribunal Federal tivesse uma chance de rever novas, vanguardeiras, ele mudaria de posição? Certamente. Mas não teve essa chance. Mais por culpa nossa, que não levamos as teses maduras à apreciação da Suprema Corte, do que da própria Suprema Corte, que, como eu salientei, há votos, em votos, alguns ministros já revelaram que caminhos seguirão se o caso chegar. Por outro lado, veja você, o Superior Tribunal de Justiça, que não tem competência para julgar questões constitucionais de conflitos como esse, né? Se o Brasil é do primado do direito interno, do primado do direito internacional, no STJ há algumas 4 ou 5 decisões nas quais ele, julgando um caso, ele dá pelo primado do tratado sobre a lei interna, sobretudo em casos envolvendo problemas relativos ao Mercosul. Então, há uma tendência, sim, das Supremas Cortes de mudança, muito nítida no STJ, embora não seja a competência dele, de que ainda num futuro breve, nós, mesmo sem mudar o texto constitucional, provavelmente as nossas cortes vão deixar para o mundo bem claro que o Brasil se modernizou e é um país, sim, do primado do direito internacional. Então, olha só, professora, e isso traz consequências muito práticas, né? Porque se a gente vive num mundo globalizado, num mundo em que as relações internacionais estão cada vez mais intensificadas, não só no campo privado, mas mesmo particular, tudo que a gente faz hoje envolve, né, um contexto internacional, mundial. Essa necessidade de regulamentação tem efeitos na vida prática de todos nós, né? Sim. Eu digo para os meus alunos, quando você vai ao supermercado e lá você tem vários tipos de biscoito, você tem biscoito de água e sal, de vários tipos, e você tem o uruguaio, o paraguaio, o italiano, isso é fruto da abertura. Eu, quando menina, quando jovem, eu ia ao supermercado, só tinha um tipo de biscoito de água e sal, só tinha um tipo de laranja, né? Só tinha um tipo de banana produzida no Brasil, só tinha um tipo de leite. Não havia essas cervejas todas de marcas das mais variadas. Eu, no meu pequeno mundo consumidor, eu tinha um mundo estreito, né? Com abertura, o mundo, as minhas opções de consumidor pequeno, modesto, elas vão aumentando, a minha vida vai ficando melhor. Eu vou deixando de comprar esse produto para comprar aquele que é mais saudável, eu deixo de comprar esse porque esse é mais barato e tem mais substâncias que eu preciso, enfim, melhora a minha vida, mas para o empresário melhora substancialmente, né? Então, o entendimento, né, a segurança jurídica é muito importante, porque se um acordo internacional é feito, facilitando o comércio, diminuindo tarifas, diminuindo barreiras não tarifárias, e o empresário se posiciona no sentido de contar com esse fast track, né, com essa estrada que foi asfaltada em direção ao Brasil. E aí ele sabe que o Brasil pode, a qualquer momento, colocar ali uma barreira, um obstáculo e impedir o negócio dele, ou trazer a ele um prejuízo, ele vai olhar para um outro mercado onde não há esse risco. Se a gente pensar que até os anos 2000, Raquel, nós que somos estudiosos do direito internacional, nós vamos ver que só nos anos 2000 é que o Brasil ratificou a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969. Quer dizer, qual é o carro-chefe do direito internacional, das relações internacionais? Como é que um país se relaciona com o outro? Por meio de tratados e convenções, não é? Bom, então, a Bíblia dos tratados e convenções é a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que foi feita lá, nós estamos falando no pós ainda da Segunda Guerra, 1969.
Ora, essa convenção é aquela que determina tudo sobre os tratados, inclusive que nenhuma lei interna pode prevalecer sobre um tratado internacional. O Brasil não ratificou essa convenção até os anos 2000, ou seja, até os anos 2000, eu, Maristela, quantos congressos e conferências internacionais fui, fiz uma apresentação com a maior seriedade. E, ao final, alguém da plateia, algum professor, algum colega levantou o braço e disse, olha, colega do Brasil, por que o seu país ainda não ratificou a Convenção de Viena sobre o direito dos tratados? Por outro lado, ele quis me dizer, mas a senhora veio fazer o quê aqui? Falar de direito internacional num país que sequer reconhece a vigência dos tratados? Quer dizer, bacana, assim, em teoria, né? Então, quanta saia justa, para não dizer quanta vergonha eu passei, nesse sentido, muito recentemente. Né? Então, nos anos 2000, quantos anos eu fui professora de Direito Internacional? De 84 até os anos 2000, já estava quase no fim da carreira, eu ensinava Direito Internacional para os alunos, e quando o aluno levantasse, dizia, professor, mas para que serve isso tudo se o Brasil não ratificou? Então, é preciso que a gente encare com seriedade se quer ser um player internacional, se quer ser visto com segurança jurídica, se quer ser visto como atraente, não é só fazendo acordinho, fazendo viagem, participando de missões, abrindo embaixada. É dando segurança jurídica no que diz respeito ao assunto elementar. Não se constrói uma casa pelo telhado, se constrói uma casa pela fundação. E a fundação vamos definir aqui de forma mais clara, ou vamos ter uma decisão da nossa Suprema Corte num sentido da prevalência do direito internacional sobre o direito interno, e vamos também ratificar as convenções importantes. E nós sabemos que há uma enorme dificuldade, como houve na Convenção de Viena, há outras tantas, eu poderia passar a noite esperando querendo a ratificação. Então, é como se nós falássemos de bijuteria, sapataria e adereço, e não falasse do que há de mais importante. Né? Se você quer ter um Ministério das Relações Exteriores de fato consistente, sim, faça uma relação de todos os acordos internacionais que o Brasil precisa ratificar, e vamos tratar de pegar essa matéria do conflito entre as fontes e resolver. O resto, como eu digo, são os demais, as demais alas que vêm na escola de samba depois da bateria, né? Só a consequência, com certeza. É uma ótima metáfora, isso mesmo. Professora, então, né, com toda essa mudança, pelo menos está lá o parágrafo 2º do artigo 5º, será que isso trouxe uma credibilidade maior para o nosso país? Houve uma mudança? Como que hoje a gente se encontra no cenário internacional? A nossa Constituição é suficiente? É porque o Brasil é engraçadinho, sabe? Sabe, engraçadinho? É um país simpático, do samba, da mulata, do carnaval, do suor, né? Na beira da praia. Quer dizer, ele é um país have fun, assim. Todo mundo gosta. Quem é que não gosta? De relaxar, de passar férias, né? Assim, tá, mas não dá para levar a sério, né? Nessa perspectiva do direito internacional, não dá para levar a sério, porque falta consistência, né, na conversa. Quer dizer, para quem conhece superficialmente, é bacana, o Brasil tem uma porção de mega biodiverso, vai nas conferências, vai nas convenções, mas para quem de fato conhece a coisa pelas entranhas, sabe que falta consistência. E essa consistência não é difícil de ser dada. Até porque, quando me perguntam assim, bom, Maristela, você então defende o primado do direito internacional sobre o direito interno. Eu defendo a correção do sistema. Né? Existe um direito interno que nasce do parlamento, do Congresso Nacional, no nosso caso, e existe um direito internacional que é feito pelo Estado legislador lá no plano internacional. Um Estado, ele participa da negociação de um tratado, como eu participo da negociação de um contrato de aluguel. Né? Esse contrato de aluguel pode ser negociado rapidamente, como ele pode demorar uns dias, uma semana, um mês, porque estamos aí discutindo o que fica no imóvel, o que sai, o valor, se é calção. Bom, então, ao cabo de um tempo, a imobiliária diz, olha, Maristela, agora acabou, é isso aqui, né? Não tem mais o que negociar. E eu digo, olha, nessas condições não serve para mim.
Então, eu me retiro. Não tem como a imobiliária me obrigar a assinar um contrato, né, interno de locação. Também não há como a comunidade internacional, sejam 2 países, 3 países, seja a ONU, seja a OEA, seja agora na COP26, não há como o Brasil ser obrigado a assinar um tratado. Ele se retira, diz, olha, eu abandono a negociação, não quero. Mas se ele disser, eu quero esse contrato assim como ele está, eu quero esse acordo internacional, esse tratado, ele assina, ele firma, ele celebra. Quem tem competências para assinar um tratado internacional? Diz a Constituição Federal que quem celebra tratado internacional em nome do Brasil é o presidente da República. Há referendo do Congresso Nacional. Veja, é uma competência do presidente da República que não é exclusiva. Porque no final desse ato, o Congresso deve dizer se quer ou não. Por quê? Porque é o Congresso que faz lei para mim. Então, se é seguido esse que a gente chama Treaty Making Power, né? Se o Brasil assina o acordo, o presidente das Relações Exteriores, o ministro da Economia, como é privativo, ele pode delegar, até a mim, professora Maristela, vai representar o Brasil em nome do presidente Jair Bolsonaro na COP96. Lá sai um pacto, um acordo que eu acho que é importante para o Brasil, eu tenho competência, eu assino. Ou poderia ser o próprio presidente Bolsonaro. O que eu faço se eu assinei? Eu trago para o Brasil e apresento no Congresso Nacional. Porque é o Congresso Nacional que referenda esse ato do presidente que ele delegou para mim a competência. É o Congresso que vai dizer o que é bom para o brasileiro. Se o Congresso Nacional aprova, porque ele pode não aprovar. Ele pode aprovar com reserva. Mas se ele aprova, ele manda de volta para o presidente da República para que ele ratifique, porque o ato era dele. Se ele ratifica, ele promulga e publica no Diário Oficial e agora é lei. Internamente é um tratado, mas que se travestiu de lei. Então, a comunidade internacional, ela acompanha esse Treaty Making Power e é informada de que o Brasil ratificou. E aí ela passa a se comportar de acordo com aquele contrato internacional. Se em algum momento, alguém deve estar se perguntando, mas então, professora, está dizendo que um tratado que entra em vigor, ele é uma lei. Sim. Então, uma outra lei interna também revoga a disposição em contrário, que é fruto de um tratado. Não, porque ela é fruto de um tratado. A lei interna, ela vai revogar, que internamente é um tratado, ela vai revogar a lei, mas ela não ataca o tratado. O tratado, para ser atacado, para ser revogado, tem que fazer o caminho ao contrário. O presidente da República tem que avisar os demais países membros do tratado de que ele não quer mais, por alguma razão. E aí sim ele mata o tratado, porque senão ele mata a lei, né? O Congresso com lei nova mata a lei, tira a minha obrigação, mas o Brasil continua obrigado. Então existe um procedimento correto, claro, transparente, que deve ser observado. Eu sou a favor de se observar esse Treaty Making Power, esse compromisso, essa transparência, essa correção. Que é a que todos esperam de nós e assim que todos se comportam. Mas não estou aqui fazendo uma defesa de que um tratado não possa nunca ser revogado. A qualquer momento ele pode, desde que seguindo o processo inverso do qual ele foi feito para ser celebrado. Perfeito. Concordo, professora. E essa questão do Brasil não ser levado a sério é importante a gente revigorar, porque faz parte do que a gente representa também. Quando eu morava fora, eu costumava falar assim, eles estão me vendo como brasileira, então o que eu fizer aqui, o que minha família fizer, vai ser reflexo, né? Então eu lembro de que as pessoas generalizavam, falavam, não, peraí, isso pode acontecer, né? Esse é o nosso país, tem muita coisa, mas a gente tem outras pessoas, vamos mudar. Sim. Mas é difícil, é complicado. Professora, e quanto ao futuro? Será que a nossa Constituição, como será
o futuro diante das outras democracias? Será que como a gente enxerga isso para o nosso país? A Então, esperança? eu sou um pouco assim tradicionalista no que diz respeito. Você tem um texto constitucional que foi objeto de tanta reflexão quando ele foi feito, ele não precisa ser alterado a qualquer momento, né? Nós temos as cortes, aí nós temos a Suprema Corte, que cuida da Constituição, né? Os ministros vão se alterando. Os ministros vêm dos mais variados locais do Brasil, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Ceará, enfim, eles representam as várias ordens públicas dentro de um país tão grande como o nosso. Então, são eles que atualizam o texto constitucional, sem que nós precisemos mudar o texto impresso, né? É a mentalidade da Corte Suprema, observando a moralidade e sensibilidade médias de uma nação, que vai interpretando o texto. Vamos ter presente a Constituição inglesa, né? Que nem escrita e é das mais consolidadas. Muito difícil mudar um princípio, um preceito constitucional num país como a Inglaterra, onde uma Constituição sequer escrita. Nos Estados Unidos, onde a Constituição, nós sabemos, tem pouquíssimos artigos e remonta lá à Revolução, à independência dos Estados Unidos. Então, é preciso muito respeito com o texto, muito respeito com o que está escrito. E ele não é estático, né? A lei não é estática, a lei é instável, ela é dinâmica. E a interpretação é que vai adaptando as circunstâncias. Não é possível mudar toda hora, mudar agora o Ministério Público, mudar a composição de uma corte, tirar um artigo. Não, isso tem um desrespeito ao próprio constitucionalismo, ao direito constitucional. Então, o que a gente precisa é ter confiança nas cortes, e para isso nós precisamos ter pessoas lá que nós de fato confiamos. Ou seja, pessoas que lá chegaram por mérito, que lá chegaram por suas competências, por sua elevada posição na sociedade, e não porque só pleitearam. É muito interessante perceber como um jurista ele pode se arvorar ao desejo de ser ministro, né? Ao desejo de ser ministro do Supremo. Ora, ele tem que ser levado a isso, ele tem que ser convidado, ele tem que ser instigado, ele tem que ser proclamado, né? E não candidato, e aí percorrer os escaninhos do governo para dizer eu sou bacana, olha o meu currículo. Isso é uma coisa que me parece surpreendente, né? A pessoa querer ser e não ser levado pelas suas qualidades. Mérito, né? Então, quando a gente começar a perceber quem deve chegar lá e, de fato, confiar nessas pessoas, nós vamos mexer menos, alterar menos o texto. Mas eu ainda confio nas nossas cortes, mesmo dessa forma como alguns lá chegaram. Eu ainda acredito que, na média, né, na soma geral, nós estamos bem representados. Ainda vejo muita vida inteligente no Poder Judiciário, mais do que nos outros poderes, de tal sorte que eu ainda confio bastante na Justiça. Mas não vejo necessidade de mexer no texto. Ele tem que ser respeitado, senão a insegurança campeia, né? Então, há uma Constituição, amanhã ela pode ser mudada, eu tenho um direito, amanhã ele pode ser... Acho que é isso que traz insegurança, na verdade. É isso que nos torna um país também, olhando as outras democracias, inclusive democracias emergentes, né? É essa, digamos, falta de cuidado com as instituições, essa falta de liturgia, essa falta de protocolo, essa falta de respeito, né? No sentido máximo mesmo, de respeitar as instituições, de respeitar as pessoas, delas se fazerem respeitarem. Eu acho que falta um pouco de formalismo, um pouco mesmo que eu chamo protocolo. Não é possível levar tudo na brincadeira,
no suor e na cerveja, não. Temos um lugar de brincar, um lugar de divertimento, mas temos um lugar de muita seriedade, e essas instâncias são de muita seriedade. Então, não dá para a gente aí flertar, né, com o esportivo, não dá para ir um ministro ir no casamento de um advogado, não dá para aceitar um presente aí para sua filha que fez 15 anos, não é possível essa relação, digamos, de captura ou de uma certa promiscuidade entre os poderes e a sociedade civil, entre os poderes e os advogados que levam as suas demandas. Eu acho que a gente só tem que dar uma calibrada nisso. Perfeito. E seguir os bons exemplos, né? Não pensar que porque você tem um cargo público, que você é o cargo público. Não, você está ali, né? Você está e deve merecer. Né? Acho que isso talvez seja uma coisa que a gente tem algum problema aqui, né? Que a gente acha que cargo público aqui ainda é algo que você não precisa levar a sério. Você conseguiu e agora tudo bem. Não, ao contrário. Bela né? roba, né? Você tem um cargo público, bela roba, diria a minha avó. O que isso quer dizer, né? Nos Estados Unidos, os ministros da Suprema Corte, os justices, eles não têm cargo, né? No máximo, o presidente da corte, ele tem um veículo para levá-los em reuniões oficiais. Professora, quer mais do que na Holanda, que todos vão de bicicleta. O primeiro-ministro pega a bicicletinha, foi lá pedir demissão. E esses estereótipos da riqueza ou do poder, eles conseguem ser tão corruptivos, né? O que há no meu eu, assim, de tão inseguro, que eu preciso me apoiar nesses objetos de gozo, né, como diria Freud, para me sentir importante, eu me sentir diferenciado. Talvez uma reflexão que a gente tem que começar a ter, né? Esse funcionário público, ele nada mais é do que um funcionário como outro qualquer. E, pelo contrário, ele está a meu serviço. Ele não está sobre mim e não é superior a mim, né? E esses, digamos, pseudos objetos de gozo chegam a ser brega, né? Chegam a ser... Então, estacionou o carrão preto, saiu o cara de dentro, ele é o que? Um ministro do Tribunal de Contas. Poxa, mas não sei, me causa... Chega a ser vergonha. Mas por que ele precisa desse diferencial? O cargo a gente carrega dentro, né? O diferencial de conhecimento, a competência, a gente carrega dentro. Esses pseudos objetos de luxo são típicos dos países pobres, né? Como você dizia. Temos que trabalhar melhor as pessoas aí para que elas não se sintam tão, digamos, tão melhores por conta disso, né? Por conta desses símbolos ou desses elementos. Na verdade, ele goza na coisa pública, porque uma coisa é o empresário, que, coitado, lá começou pequeno, cresceu, hoje sim, hoje ele tem um carrinho melhor, hoje ele comprou uma casinha de campo e tal, e ele sente um prazer enorme, claro. Ele goza, como diz Freud, no que é dele. O pior, me parece, é gozar no que é do outro, né? Ou seja, do que é do coletivo, do que é de tudo. E vamos pensar melhor quem são essas pessoas aí que estão decidindo a nossa vida sobre os seus comprometimentos aí no que diz respeito à satisfação, né? Então, eles ficam muito presos a isso, porque se deixa o cargo público, ele vai ter que voltar àquela vida onde não havia o cargo, aquele que abria a porta para ele sair, e perder isso para quem talvez tenha uma estrutura de ego tão frágil, é muito complicado. Então, ele se agarra ali e está sujeito a qualquer coisa para continuar. Então, é complicado também, né? Com certeza. Professora, o nosso tempo combinado já terminou. Só vou comentar aqui, porque acho que tem o Wagner está falando, no Brasil, o servidor público de todos os poderes se servem do Estado e não servem à população. Mordomias, bonificações, auxílios, uma vergonha. Sim, é a nossa grande crítica, né? É um problema ainda para as futuras gerações. Agora tudo a gente joga, né?
que tem uma coisa que eu queria comentar com você e com todos, é o fato de que há uma mentira que corre, de que eles ganham pouco. Ah, não, mas o funcionário público ganha pouco, por isso é que ele sai mais cedo, chega mais tarde, ele pega o carrinho aí vai no supermercado. Não é verdade. Um juiz, né, de direito que ganha 25, 30 mil reais, ora, eu quero saber quem é o empresário, quem é o CEO de uma empresa que ganha 25, 30 mil, mais o carro, mais o auxílio isso, mais o auxílio aquilo. E que tem 3 meses de férias por ano. Então, o ministro do Supremo ganha pouco. Ora, o presidente dos Estados Unidos, ele ganha 20 mil dólares. Então, é preciso que a gente converse com... olha, você não ganha pouco, né? Eu quero saber quem é um advogado bem-sucedido num escritório de advocacia que tira 3 meses de férias e ganha aí 25, 30 mil por mês. Bom, se vocês conhecerem, vocês me avisam que eu vou mandar meu currículo para lá. Porque não é pouco, é muito. Considerando que você almoça lá no tribunal, você almoça lá no fórum, você tem o lanche, você tem o café, né? Você tem um carro que te leva para casa. Eles ganham, não vou dizer muito, mas é um ótimo salário. E não é pouco, não, né? E não é pouco, vamos parar de dizer isso. Ah, mas eles ganham pouco. Não, não ganham pouco, não. Ganham bastante. A iniciativa privada não paga isso. E a gente está no Brasil, num país em que a maior parte da população vive com salário mínimo. Imagina! Que hoje não consegue comer carne, né? Então é uma discrepância muito grande. É preciso que a gente fale a verdade, né? Porque um diz, ele ganha pouco. Não, o deputado ganha pouco. 30 mil, mas todos aqueles funcionários, eu não acho, eu acho bastante, né? Acho bastante. Mais. Professora, muito obrigada. Passamos até do tempo combinado, estou tomando o tempo da senhora. Queria agradecer, foi muito bom. Tem aqui os comentários, né? Agradecendo, dizendo que foi muito bom. Meu canal está aqui aberto sempre. Para o que a senhora quiser, eu costumo sempre repostar, gosto bastante. Agradeço também a vocês que ficaram aqui com a gente. Obrigada pela participação. E a gente segue conversando aqui pelas redes sociais, professora. Um grande abraço. Obrigada a todos pelo carinho, pela companhia. Foi uma alegria. Não abre um canal, porque eu já vou passando. Assim, eu sou como a água, tem um espaço, eu já entro. Então, muito obrigada. Boa noite, pessoal. Tchau, obrigada.